Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos presenteou com a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração incrível, Jesus, onde nós já pudemos, desde o primeiro toque, sentir a Tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa ministração de oferta, Senhor, porque nós também entendemos que também isso é Te adorar. Também isso faz parte da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso culto a Ti, Jesus. Eu te peço que o Senhor permaneça no nosso meio, Jesus. Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós. Que a Sua mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela venha realmente ser como uma semente nos nossos corações aqui, Jesus. Que eu não atrapalhe aquilo que o Seu Espírito Santo quer fazer. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, Jesus. Revela, Senhor, todas as profundidades da Tua palavra, mas ao mesmo tempo de uma forma simples, que a gente saia daqui cheios, transbordando e querendo aplicar e agir conforme as Tuas instruções, conforme a Tua palavra, Jesus. Nos livra, Senhor, de qualquer empecilho, Senhor, que impeça com que isso floresça dentro de nós, Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, que toda dor de cabeça, toda dor no corpo, toda angústia, todo cansaço, todo sono, que isso seja retirado agora, no nome de Jesus, para que os meus irmãos aqui e eu também, de certa forma, a ser ministrados por Você, Jesus. Que nós possamos, Pai, sair cheios, sair com mais fome, com mais sede e principalmente, Jesus, mais apaixonados por Você. Em Teu nome, Senhor, que eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Estão felizes, meus amigos? Ô Gu, põe pra mim um retorninho aqui, por favor. Que tal? Um pouquinho mais de médio, agudo, não, tô brincando. Primeiro, eu não combinei nada com o Raoni, mas o título dessa mensagem, o tema da mensagem é Obrigado, Tempestade. E quem não tá passando por uma tempestade na sua vida, peço que no final venha aqui e interceda e ore por cada um de nós que estamos passando por várias lutas e várias tempestades. Ou seja, o Xande até fala que sobre a confusão, né? Mas a tempestade, eu acredito que está no mesmo balaio. Que ou nós estamos entrando numa tempestade, ou nós estamos no meio de uma tempestade, ou a gente está saindo de uma tempestade. Eu tenho semanas, tipo as últimas semanas aí, que eu devo estar nos 3 estágios. Um tipo de tempestade diferente, eu estou entrando, outro já estou no meio, outro estou saindo. E glória a Deus por isso. E essa pregação, ela surgiu no meu coração, Deus me ministrou primeiramente. Depois de algumas semanas, meses em que um turbilhão de coisas tem acontecido, tem deixado muitas vezes confuso em algumas ideias. E aí Jesus, estou sentindo que eu estou no meio de uma tempestade e não é das pequenas, não. E eu estava procurando sempre um sinal, né? Que horas que isso aqui vai clarear, que horas que eu vou ver, né, o sol por trás das nuvens, né? Era o trabalho da minha esposa que tá passando por uma transição, e Deus nos mostrando que a gente precisava dar um passo de fé, dar mais um passo para ela deixar parte desse trabalho. É nos ministérios aqui da igreja, né? Ministerialmente, batendo cansaço, às vezes muita coisa acontecendo em pouco tempo. Eu não sei se vocês também têm esse sentimento de que as coisas estão indo rápido. Jesus tem acelerado alguns processos. E ao mesmo tempo esses aceleros, né? Multiplicações de GC,
GCs, líderes novos sendo formados, e isso acarretando em algumas inseguranças, né? E um verdadeiro temor por essa virada de estação, né? A gente está prestes aí a ter o Summer na semana que vem, por sinal, não faltem, né? Domingo e segunda, o Mark Schubert vai estar aqui. E não de uma forma mística, né? Obviamente, mas algumas estações foram, umas viradas de chave aconteceram nessas conferências, né? Então a gente já vai pro, acho que 4º ano que o Marcos está com a gente aí nesse feriado, vamos dizer assim, né? Então desde lá na época do hotel, no Hour, aí o ano passado aqui, esse vai ser o 4º ano. E sempre uma virada de chave, sempre uma coisa nova de Deus, um frescor, sabe? Um vinho novo. E essas coisas começam a bater muitas vezes e eu comecei a refletir, né? Jesus, aí no meio desse turbilhão, fui designado, Deus colocou no coração do Xandão para que eu pregasse. Jesus, o que disso é para mim? O que desse sentimento é da igreja? É para eu passar para a igreja? O que é para a minha vida? E a verdade é que está tudo muito embaralhado, né? Acho que chega um momento da nossa vida em que o que é para a igreja, o que é para nós, acaba sendo quase a mesma coisa, né? E por isso que eu quero trazer 3 tempestades distintas que acontecem na Bíblia. E 3 óticas diferentes. Eu gosto de falar que a palavra de Deus, ela se renova cada dia, né? À medida que a gente lê. Então talvez, em algumas dessas passagens, muitos aqui possam falar: já sei o que vai falar sobre isso, sobre aquilo. Mas abre seu coração, abre sua mente, porque realmente Deus preparou algo especial para que a gente possa sair daqui fazendo uma autoanálise, né? Eu acho que até melhor uma análise do alto, né? Sobre as nossas vidas. Então são 3 tipos de tempestades. A primeira tempestade é aquela que a gente tem que repreender. A segunda tempestade que serve para nos encorajar. E a terceira tempestade que serve para abrir os nossos olhos. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 4, verso 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então essa é uma fala de Jesus. Quando Jesus fala vamos atravessar, é porque vai atravessar. Uma vez eu ouvi um pastor, eu gosto muito, o Hernandes Dias Lopes, falando: a promessa de Deus e o cumprimento dela são sinônimos, porque Deus não promete o que Ele não vai cumprir. Então se Jesus fala ali, vamos atravessar para o outro lado, é porque de fato eles iriam atravessar pelo outro lado. Não importa o que tivesse no meio do caminho. Verso 36: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestres, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: aquiete-se, acalme. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amém. Então essa primeira tempestade é a tempestade que a gente precisa repreender. Quando Jesus fala que ele repreendeu o vento e o mar, a raiz da palavra é a mesma que Jesus usava, né,
para expulsar espíritos malignos, demônios das pessoas, né? Lá em Mateus 17, quando ele está lá no Monte da Transfiguração e ele desce e tem um menino ali possesso, e aí ele repreende aquele demônio ali, o menino endemoniado, né? Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e daquele momento ele foi curado. Então a gente pode sugerir, com base nesse contexto, é que a tempestade pode ter sido sim uma oposição espiritual ao propósito de Jesus, né? Por que propósito? Porque ali para frente ele iria lá para Gadara, onde tinha o Gadareno, onde ele expulsou uma legião e tudo mais. Então pode ter sido sim um ataque para impedir com que ele chegasse no outro lado. Mas Jesus estava ali dormindo, né? E na cultura judaica, né, o mar representava caos e também forças malignas. E o fato de Jesus levantar e repreender o vento e o mar como se fosse alguma coisa personificada, pode indicar que sim, ele estava lidando com algo maior do que aquele apenas um fenômeno natural. Jesus se levanta e ele repreende o vento e o mar. Então sim, vão ter tempestades que a gente vai enfrentar, que a gente precisa repreender, assim como Jesus repreendeu. E olha que incrível isso, no verso 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, né, para ele. A gente primeiro deve assumir a mesma postura de paz no meio dessa tempestade. Mas isso talvez seja óbvio, mas olha que incrível. No meio de uma tempestade maligna, Jesus dorme, mas ele não dorme quando alguém clama por ele, amém? Ele ouve a nossa oração, ele levanta, ele acorda, ele ouve. Então quando ele acorda, ele não acordou por causa da tempestade, ele acordou por causa do clamor daqueles que estavam desesperados buscando por ele. Isso ensina a nós o quê? Responder à fé, que Jesus responde à fé dos seus filhos. Ele ouve o nosso clamor, e quando ele ouve, as circunstâncias, tudo ali precisa mudar, a transformação precisa acontecer. E agora olha que incrível, eu sempre olhei para esse texto e eu fiquei pensando, não faz nem sentido falar que estava dormindo, né? Podia num travesseiro. O que tinha nesse travesseiro? Por que Jesus estava lá? Por que está esse detalhe escrito ali do travesseiro? Podia simplesmente falar que estava dormindo. E Marcos, ele é considerado, né, o evangelho baseado no relato de Pedro, e provavelmente Pedro era quem estava no comando do barco, porque ele era pescador. Então ele viu aquele detalhe como uma testemunha ocular, vamos dizer assim, chamou a atenção a ponto de falar para Marcos, escreve aí, ele estava até com um travesseiro dormindo. E aí eu pergunto, como você tem dormido? Como está seu travesseiro? Está com lágrimas, com suor, com dores, está em paz? O ritmo muitas vezes acelerado na nossa vida faz a gente esquecer de uma bem-aventurança que é, ou seja, muito mais que felizes aqueles que têm um lugar para repousar. Lá em Gênesis, lá no capítulo 28, se eu não me engano, Jacó fez um travesseiro de pedra. Talvez não tenha sido mais confortável, né? Não era de pena de ganso, nem o travesseiro da NASA, né? Mas era um travesseiro de pedra em que ele dormiu, ele sonhou, ele repousou. Então eu quero primeiro encorajar realmente você a encontrar descanso. Eu por um período não tão longo atrás, questão de, sei lá, uns 2 meses, estava com umas preocupações absurdas na área de finanças, causando uma insônia que não tinha melatonina que resolvesse. Eu estava tomando 3, 4 balinhas de goma lá, antes de dormir. E quando eu me dei conta disso, foi um dia que eu fiquei me revirando, e pensando, e tendo ansiedade, insônia, umas crises. E aí eu pensei, cara, eu não lembro de ter perdido o sono por causa de Jesus.
na presença de Jesus, ao ponto de falar assim: eu não consigo dormir porque, cara, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Muito pelo contrário, já participei de algumas vigílias em que lutava para ficar acordado. Fala, nossa, já orei tudo que tinha que orar aí, né? 2:30 da manhã. Fazia a lista, orar para tudo quanto é coisa. Nossa, e ainda tinha mais umas 4 horas, então me forçava, era energético, coisas desse tipo. Então eu não me lembro de perder o sono, de falar: Jesus, eu não quero dormir, eu vou varar a noite porque eu quero a sua presença. Eu não lembro disso. Então se eu não tive nem isso, cara, o que vai me tirar o sono são as preocupações daqui da terra, que Deus pode fazer da noite para o dia. Cara, nessa hora, eu me vi nessa tempestade que eu falei assim: está repreendido. Eu vou repreender isso aqui. A única coisa que eu quero que me tire o sono um dia é o desejo, a fome, a sede por Jesus. Eu ainda não perdi o sono nesse nível também por Jesus, estou confessando. E não os boletos. Então eu pergunto novamente: como é que está o seu travesseiro? E segundo a característica daqueles barcos daquela época, o travesseiro poderia ser feito com areia, dentro de sacos de areia, porque isso fazia um contrapeso no barco, que era para quê? Para estabilizar ele no meio do mar. Então isso aprofunda mais ainda, porque onde Jesus estava dormindo, ele estava literalmente descansando sobre aquilo que estabilizava o barco. E olha o verso 40. Então lhe perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ali mesmo, quando tudo acalmou, agora eles já não estavam mais com medo da tempestade, eles estavam com medo de Jesus. Falaram assim: caraca, se a tempestade já estava desse jeito e esse cara mandou a tempestade calar a boca, meu Deus, que é esse cara? Estavam aterrorizados pelo próprio Jesus. Mas aí eu me perguntei nesse texto: será que a gente sempre espera terminar a tempestade para que a gente contemple a Jesus, para que a gente adore Jesus, para que a gente consiga enxergar Ele? Nós temos, eu acho que nós podemos e nós devemos contemplar durante a tempestade, porque Jesus está lá dormindo e com apenas um comando Ele pode parar com tudo isso. É muito fácil quando terminar a tempestade, quando o mar já está lisinho, um tapetinho lá, né? A gente ficar admirado pelo que Jesus fez. Mas mais poderoso ainda é a gente poder adorar no meio das ondas, no meio da água subindo no barco, quase afundando. Lá em Salmos, no capítulo 46, ainda ele fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então esse é o grande convite de Jesus aqui. Antes de querer ver a tempestade acabar, contemplar quem está no barco com a gente. Contemplar a Deus antes do livramento já é ter uma postura de fé e de esperança. Lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim, versículo muito conhecido: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que esteja tudo um caos no meio da tempestade, ainda que o meu casamento, o seu casamento esteja uma droga, ainda que eu esteja aqui, você esteja aqui domingo após domingo e as pessoas da sua casa ainda não se converteram, você continua orando, continua buscando, continua jejuando para que seus pais, seu marido, sua esposa se convertam, seus filhos, ainda que talvez você não veja que o seu filho está caminhando rumo a ser liberto das drogas, ainda que você
tem a depressão do que o dia mal chegue, fica assolando, assombrando, ainda que talvez a sua empresa, o seu trabalho, tudo esteja desmoronando em volta, ainda que talvez a gente não veja uma luz no final do túnel, parece que está longe de acabar essa tempestade, ainda assim o que a Bíblia fala, me alegrarei no Senhor, amém? Eu recebi uma palavra algumas semanas atrás, que era para realmente trocar as lágrimas do desespero, de ansiedade e problemas psicológicos por um sorriso da confiança em Deus que está lá no barco, dormindo no meio da tempestade, e que a qualquer momento Ele pode levantar a partir do meu clamor e não por causa dessa tempestade. Nenhuma tempestade que provenha do mal tira o sono de Jesus, amém? E olha só como os discípulos terminam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há umas 2, 3 pregações atrás eu falei sobre isso, então não vou nem entrar. Mas se a gente pensasse dessa forma, ao invés de quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, quem é esse que dorme no meio desses ventos, no meio desse caos que está aqui? Quem é esse que consegue dormir? E agora tem uma segunda tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 22. Essa passagem ela acontece logo depois do recolhimento ali dos cestos, dos pães. Quem estava aqui semana passada, a ministração do Leandro. Então, exatamente quando eles recolhem os cestos, sobra lá os pães, os peixes, começa essa cena aqui. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho no monte para orar. Olha a profundidade disso, né? Tipo assim, cara, agora eu não posso estar com vocês, eu vou orar. É o Mateus 6,6 que não pode sair do nosso estilo de vida. Ao anoitecer, em algumas versões está no começo da noite, em outras versões fala da primeira vigília, que seria mais ou menos ali entre 6 da tarde e 9 da noite. Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Então olha aqui, os discípulos fizeram exatamente o que Jesus mandou. Pegaram o barco e foram na frente dele, e isso não impediu eles de enfrentar uma tempestade. A gente tende a dizer muitas vezes que coisas ruins acontecem porque nós erramos alguma coisa. O que eu errei para estar acontecendo isso? O que eu fiz para merecer isso? Como se algo bom a gente também merecesse, né? A gente fala assim, eu fui bom agora aqui, mereço essa bênção, essa glória. Claro que eu não estou generalizando, existe a lei, né, da semeadura, consequência, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente colhe. Mas não são todas as tempestades que a gente enfrenta por conta de erros que a gente comete. Já parou para pensar que a tempestade que você pode estar foi Jesus que mandou você lá? Essa segunda tempestade, Jesus mandou eles para lá. Eles obedeceram Jesus e eles estavam no meio de uma tempestade. A mesma passagem sobre o meu texto lá em Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus viu que eles estavam fadigados de remar contra o vento. Então Jesus sabia que eles estavam passando. Jesus sabia e mesmo assim deixou que eles continuassem lutando ali. Então estar no centro da vontade de Deus é um pouco daquilo que o Raoni falou. Não me livra das dificuldades. Deus nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades nenhuma. Muito pelo contrário. Ele fala, no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo. Então, muitas vezes a gente passa por um desafio e começa a pensar, cara, o que a gente errou? Cara, talvez não tenha errado, talvez seja aonde Deus mandou.
E essas tempestades, elas podem ser exaustivas, assim como Jesus viu que eles estavam fadigados de tanto lutar contra o vento, contra essa tempestade. Olha o versículo 25, alta madrugada, algumas versões, quarta vigília. Então na primeira vigília Jesus estava sozinho lá no monte e eles já estavam longe. E a quarta vigília era mais ou menos entre 3 e 6 da madrugada, mais ou menos umas 4 da manhã. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Então, quanto tempo mais ou menos eles estão navegando? Cara, por baixo nas contas aí umas 8 horas lutando contra a tempestade. 8 horas remando contra o vento, 8 horas no perrengue, remando. Então, eles estavam completamente exaustos. E aqui, eu quero que a gente se atente para... Olha a primeira conclusão que eles tiveram quando encontraram Jesus andando sobre a água. É um fantasma. Nossa, que droga. Sério mesmo? Gasparzinho, Jesus. Cara, uma conclusão completamente precipitada. E isso me mostra uma coisa, que quando a gente fica cansado, exausto, fadigado, faz a gente tirar conclusões precipitadas e erradas e muitas vezes nada a ver. Muitas vezes você montou lá seu negócio, montou sua empresa e começa a passar por uns perrengues e você começa a ficar cansado, você começa a ficar exausto, você começa a estar sobrecarregado, mas porque você está fazendo ali o que Deus mandou, nessa tempestade é onde Deus mandou. E aí você começa a falar assim: isso aqui não era para mim não. Não sei quantos estavam aqui no GCzão que o Matoso, né, da Luana compartilharam, né? Não sei quantos aqui, porque enquanto eles serviam muitas vezes na igreja, no meio da semana, final de semana, daí mais trabalho, correria do dia a dia, família. Aí quando chega o período de férias do trabalho, vão dar um descanso, a igreja resolve fazer 21 dias seguidos de culto. Cara, e o cansaço, ele compartilhou aqui, fez ele questionar as coisas de Deus, questionar se é isso que se resume a igreja. Cara, olha o que o cansaço faz, que a primeira conclusão é: cara, a igreja é isso mesmo? A igreja é 21 dias seguidos de culto e a minha família desmoronando, minha filha não tendo nenhum tempo nas férias comigo. Cara, tem gente que não precisa de oração, mas precisa de férias. E aqui eu quero encorajar o descanso mesmo. O vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, continua valendo nos dias de hoje. Continua valendo. Algumas tempestades na vida demoram sim para passar, nos cansa, sabe? Faz a gente muitas vezes perder o sono. E ó, perdi até a voz. Perder o sono. Ai, glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha. Tô parecendo um queimão aqui, ó. E cara, então ficar cansado faz eu concluir coisas erradas. E olha o versículo 27, continuando. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se é você, então manda eu ir para o teu encontro. Verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu nem vou entrar muito no mérito aqui da questão de Pedro andar nas águas, que, né, é aqui que eu falei até no começo. Talvez a gente olhe esse texto, agora vai falar que olhou para as circunstâncias, tirou os olhos de Jesus e afundou, e todo mundo sabe disso, amém? Nossa.
Pouco grosso. Mas, cara, olha esse detalhe. Vai ter dias que a gente vai estar por cima da tempestade, e a outra certeza é que a gente vai estar afundando na tempestade. Mas o principal é o que Jesus disse para Pedro: venha até mim. Isso quer dizer o quê? Qual que é o melhor lugar para a gente estar? É onde Jesus mandou ir. Independente dessa tempestade tá sofrida, eu estou caminhando nas águas ou eu estou afundando, eu estou onde Jesus mandou ir. O convite mais seguro do mundo, o lugar mais seguro do mundo continua sendo: venha até mim. Venha até mim. Detalhe importante aqui é que Pedro não afundou imediatamente, né? Todos sabem que ele deu uns 3, 4 passos ali e começou a afundar. A fé, ela sustenta ali pouco tempo. Se a gente não alimentar isso, a gente vai afundar. Se a gente não alimentar a fé, a gente afunda. Se a gente não alimentar, como que alimenta? Relacionamento com Deus, intimidade com Jesus, escutando a voz de Jesus falando: venha. Então não basta ter fé para dar o primeiro passo. Talvez sim, a fé para dar o primeiro passo seja o mais importante, mas a gente precisa fortalecer durante o processo. Quando a gente começou a caminhada pastoral, né, março do ano passado para cá, cara, a gente começou metendo marcha, a gente começou acelerado, no ritmo frenético. Eu não sei o que passava na cabeça, sabe? Eu estava perdido, sabe? Eu não esperava a ordenação, não esperava nada, estava fazendo uma coisa e aí eu falei assim: e agora? O que eu faço? Agora eu tenho que ter tempo com todas as pessoas da igreja, eu vou ter... Cara, a gente se viu louco. Tinha a agenda no Google, tinha anotado os dias que eu e a Fábio ia ter para nós. Eu tinha que anotar na agenda o compromisso com a minha esposa, né, que já se viu. Teve dias até que a gente tomou café da manhã com o casal, almoçou com o outro, de noite foi no GC, e no GC depois ficou até mais tarde para poder conversar com o casal lá que estava na liderança. Era 3, 4 meses no dia. E aí muitas vezes alguém fala: não teve tempo comigo. Não tem como todo mundo. E aí realmente, cara, já de cara o cansaço bateu. E aí acarretou trocentas mil coisas psicológicas, a saúde. Eu pensei: cara, eu não posso estar cansado, mano. Eu acabei de virar pastor. Vejo os caras numa caminhada, né? Os cabeça branca. Não que eu não esteja de cabeça branca. Mas os caras com anos de caminhada, cara. Meu Deus, eu não tô faz 1 ano nisso aqui, já não aguento mais. Eu não quero. Aonde que faz para voltar? Não quero. Quero desordenação. Eu falei assim, e aí... Aí, cara, o meu cérebro, cara, a minha cabeça, o meu psicológico estava assim: cara, eu tô fazendo tudo errado. Cara, no começo do ano passado, eu falei que eu ia ter uma vida mais saudável. E aí, em janeiro, comecei lá uma dietinha, comecei a cuidar da minha saúde. Cara, em março, 3 meses, eu tinha emagrecido 10, 12 quilos. E aí foi a ordenação. Chegou em dezembro, eu estava 15 mais gordo. Cara, eu desgovernei tudo. Desgovernei minha saúde, eu desgovernei meu psicológico, eu desgovernei a minha casa. Mas estava fazendo o que Deus mandou. Estava no meio de uma tempestade. Ai, vou ter que soltar uma piada para não chorar. E aí nessa correria, eu lembro que teve uma tarde que eu estava aqui na igreja. Aí, cara, essa época eu estava muito grosso, cara. Eu estava grosso na igreja, estava grosso em casa, estava grosso com todo mundo. E a Marcela, a Amanda estava até aqui, falou assim: cara, o que está acontecendo? Você não é assim. Nessa hora eu desabei e falei: cara, eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tá tudo bagunçado, tô tudo no meio de uma tempestade.
minha cabeça está com 1000 coisas. E a minha religiosidade era tipo assim, cara, como que eu posso estar com problemas psicológicos de uma parada que faz, sei lá, 6, 7 meses que eu tô vivendo, mano. Eu vou morrer em 2 anos. Então o que acontece? Eu tava no meio dessa tempestade. Tinha horas que eu tava bem, mas tinha hora que eu tava afundado. Mas o mais importante de tudo isso, de estar numa tempestade em que Deus mandou, é porque por mais que eu afunde, cara, a mão de Deus está ali para me levantar. Aí o que eu fiz? Eu misturei tudo as tempestades. Eu falei assim, cara, tá repreendido isso aqui. Eu vou pro meu quarto lá e, cara, como Davi lá, fiquei chorando. Me devolve, Jesus, a alegria da salvação. Eu não sou assim, né? Ele fala ainda, me sustenta um espírito pronto a obedecer. Estou te obedecendo, Jesus. Me sustenta. E cara, olha a importância de caminhar junto com pessoas. Fui me desesperar para Jesus, mas eu fui atrás dos meus pastores, discipuladores, amigos, liderança, busquei ajuda. Parapeitos não fazem com que a gente não caia. Parapeitos é relacionamento na horizontal. Você ficar só no vertical, só no quarto lá, Jesus se enchendo. Daqui a pouco você vira um obeso espiritual, sabe? Aquela pessoa chata que ninguém aguenta estar perto. Ui. Que ninguém aguenta ficar perto. Mas o evangelho é horizontal também. É com os irmãos ali do lado, é os parapeitos, sabe? Família espiritual é isso. Ninguém é perfeito. Talvez, uma vez eu sentei com um amigo, e que ele falou assim, cara, na Poema foi a primeira vez que eu vi um pastor falar que teve um problema. Era doutrinado a ser o super-homem. E cara, todo mundo tem problema. E até hoje, se eu não cuidar, eu volto para esse lugar. Essa semana mesmo, a Bia, coitada, estava vindo aqui de tarde, e aí estava eu e a Fábio. Aí a gente passou, dar uma carona para a Bia, ela estava assim, coitada, estava ali no banco de trás, e aí, mano, larguei uma patada na minha esposa. E a Bia, daí ela chegou até, depois ela falou assim, ó, a Bia conheceu uma face tua que eu não conhecia. E a Bia, todo aquele jeitinho assim. Ai, que linda. Ai, gente. Cara, eu meti-lhe uma patada na Fábio, cara. Por causa... Foi num dia que tava tendo uns alagamentos ali e tal. Eu já tava estressado pra andar 3 quadras. Eu tive que andar 10 por cima, porque tem rua que tava alagada. Pra chegar aqui na igreja, pra cruzar a Anne Frank ali com a linha verde, tava tudo debaixo da água. Eu tive que voltar pra pegar a Marechal, ir por cima. Eu tava estressado. E falei, já tava brabo já. Aí chegou de noite, fui ter um tempo com o casal. Falei, até veio antes lá e tal, mas a gente tinha brigado ontem lá e tal. Eu falei assim, que bom, eu vim brigado hoje com a Fábio aqui. Você viu a hora que a gente desceu do carro, tava uns 15 metros de distância um do outro, indo pro lugar aqui, ó. Tava bravo. Então se eu não cuidar, eu volto para esse lugar. Por isso que já na mesa já rasguei, tava brigado. E olha que interessante como que termina esse texto. Foi a primeira vez que os discípulos, como um grupo, fizeram uma declaração explícita de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Para que servem essas tempestades? Para revelar o Cristo, amém? E ainda tem a terceira tempestade. Meu Deus do céu. Eu brinco que Jesus fala, a Bíblia fala que Deus dá as maiores batalhas para os melhores guerreiros. A Bíblia não, mas... E aí eu falo, nossa, Jesus acha que eu sou o Rambo. Terceira tempestade. Uma tempestade
desnecessária, mas que abre os nossos olhos. Ela está lá em Atos capítulo 27 e capítulo 28. Eu não vou ler aqui porque ela é bem extensa, mas eu vou parafrasear aqui, né? Porque Paulo, ele está preso e ele está sendo levado para Roma, porque ali ele seria julgado, mas não por um crime, né? Julgado por conta da sua fé. E aí ele avisa para os líderes ali do barco que essa viagem não ia terminar bem. Ele dá um conselho, ele fala: cara, se a gente for, pode acontecer sérios danos com a carga, com as nossas vidas. Ele alertou aquela galera, mas ninguém deu ouvido. Afinal, era só um prisioneiro indo para ser julgado. Aí ele sai navegando, de repente o vento forte começa a bater, e aí a tempestade vem, não tem jeito, e eles enfrentam aquilo ali, um vento chamado Euroaquilão, acho que é assim que fala, mas que é basicamente um ciclone, para você entender a dimensão disso tudo. E detalhe, durou 14 dias essa tempestade no mar, e eles ficaram à deriva, sem ver o sol, sem ver a estrela, arrastados ali pelo mar. Então todo mundo do barco ali já tinha perdido a esperança. Daí foi quando Paulo levantou, bateu no peito e falou assim: eu avisei. Mas ele não parou. Ele também disse que um anjo do Senhor tinha mostrado para ele que ninguém ali ia morrer. Garantiu, porque ele tinha que chegar em Roma. Tipo, eu sou o bichão mesmo, ninguém vai morrer porque eu tô aqui. E aí, falando que eles só iam perder o navio. E foi exatamente o que aconteceu, né? 2 semanas, eles jogando cargas, porque estavam sem comer até direito, estavam jogando carga para tirar o peso do navio, até que finalmente eles chegaram numa ilha de Malta lá, né? Então o barco quebrou e todo mundo sobreviveu até ali. Amém? Coloca a mão no seu coração, tô brincando. Mas então vamos lá, em Atos 27, no versículo 9, diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornava perigosa, porque já tinha passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Então Paulo tentou avisar os que estavam liderando o barco. Os líderes que estavam guiando aquele barco estavam orgulhosos, não quiseram o conselho do homem de Deus. Então ele avisa ali que a viagem ia ser desastrosa, mas os líderes ali decidiram confiar na experiência do piloto. Antes de começarmos os cultos aqui na Poema, o Leandro vinha de tempos em tempos aqui, sentava nas mesas de alguns pastores, em ministrações, a gente acompanhava porque ia com a mala para vender os livros. E cara, quantas vezes, quantos conselhos ele deu para pastores, para líderes de igreja. Quantas... Aqui a gente tem a leadership, né, que é a nossa reunião de liderança. Mas quantas tiveram que a gente teve o privilégio, né, de participar por conta disso, em que ele alertava os líderes. Isso ajudou, deu destino a muita gente. Muitos mesmo ouviram, praticaram. Muitos não tinham muito uma cobertura, e ele sempre alertando com relação a isso. Mas alguns definharam pelo caminho, não estão mais pastoreando, igrejas que já fecharam, simplesmente porque muitas vezes os líderes confiaram nos seus próprios braços, nos seus próprios meios, nas suas próprias direções, nas suas próprias experiências. Aquilo ali era um ciclone muito forte, né? Mas o detalhe importante aqui, que decisões baseadas apenas na lógica humana e sem direção de Deus e também de homens de Deus podem nos levar a tempestades desnecessárias. Eles enfrentaram essa tempestade, era desnecessário, porque eles foram advertidos: não vão por aqui porque aqui vai dar ruim. Aí sim é uma tempestade vindo por um erro. E o detalhe importante é que no versículo 12 fala que o motivo da decisão errada era porque eles queriam passar o inverno, não queriam passar o inverno num lugar desconfortável. Ele fala: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno.
Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Então, no verso 20: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, porque assim teria evitado dano e prejuízo. Ou seja, Paulo falou a frase que as mulheres mais gostam de falar: eu avisei, agora não vem chorar. Mas olha o começo, no 20 ali, que descreve que eles não viam mais o sol, não viam mais as estrelas. E isso é crucial, porque eles dependiam disso para se orientar naquela época. Então, literalmente, eles estavam sem direção e sem esperança. Quantas vezes você já se sentiu assim, sem direção, sem esperança, sem a referência que eles tinham ali para guiar no caminho, sem saída, sem controle, porque o barco estava à deriva? E olha que a Bíblia fala sobre esperança, né? Que a esperança no que eu posso ver não é esperança. Então, para mim, um principal conselho dessa viagem, além de ouvir grandes homens de Deus, é duvidar do que os nossos olhos veem durante a tempestade. Porque o verso termina dizendo que eles tinham perdido a esperança de sobreviver. Já era para nós. Olha que Romanos 8:24 diz: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que é gemidos inexprimíveis? É eu chorando feio aqui, você chorando feio no seu quarto. Deus! Isso é gemidos inexprimíveis. Deus está recebendo, é o coração quebrantado. Nós estamos vendo talvez alguma saída? Não. Se a gente confiar só no que os nossos olhos veem, a gente pode perder a fé no meio dessa tempestade. Porque o que os olhos deles estavam vendo? Escuridão total, saída alguma. Então aqui, pode anotar isso daí: se os nossos olhos não tiver nenhuma saída aos nossos olhos, duvide do que você está vendo. Porque Deus nunca vai te mandar para um lugar que não tem saída. E olha a importância de ter um propósito. 22, verso 22. Mas agora rompendo-lhes... Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite me apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e quem adoro, me dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Isso é um propósito. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, o anjo aparece lá e fala: olha a importância do propósito. Eu lembro uma vez que o Leandro compartilhou que ele estava pegando um voo para ir pregar num lugar. E aí tinha uma mulher sentada do lado dele e ela tremia, ela chorava na hora de decolar, ela estava com bastante medo e tal. E falou assim: ele falou: você está passando mal? Você quer alguma coisa? Não, eu estou com muito medo. Não, fica tranquilo, o avião não vai cair porque eu estou aqui. Ele falou assim: como assim, cara? Quem é você, né? Tipo assim, ele falou assim: não, eu tenho um propósito que eu preciso chegar naquele lugar agora, então tipo, o avião não vai cair. Todos vocês aqui vão estar protegidos, porque eu tenho um propósito, eu preciso chegar lá.
enfim, né? Olha a importância do propósito. Aí ele conseguiu ainda pregar, né? Daí ele falou, né? Pastor e tal, não sei o quê. E a mulher estava indo para uma festa, uma balada. Acabou que nem foi mais. Estava pegando esse avião para ir. Falou, não consegui nem mais ir para encontrar o rapazinho que ia encontrar, para nós ir para a festa. Então, o propósito nos livra também na tempestade, sabe? Ter propósito nos livra. Amém? E aqui eu quero encerrar com essa última parte aqui. Que o barco quebrou tudo. Foi boi com as cordas. Verso 41. O navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então, a parte da frente ficou presa, mas a parte de trás começou a ser destruída por causa da força dos ventos ali da tempestade. Aí os soldados, verso 42, fala que os soldados, eles pensaram em matar os prisioneiros para evitar as fugas, né? O barco ficou preso aqui, os caras, vamos fugir, rebelião, né? Tá de boa, abriu as portas, vamos embora. Mas aí o centurião falou, não vão fazer isso, porque Paulo está aqui e eu preciso levar ele lá. Então, olha Paulo livrando os caras de novo. Aí o versículo 44... Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegariam salvos em terra. Quem aqui assistiu o Titanic? Todo mundo ali, os que não sabiam nadar, os que sabiam nadar foram nadando lá até a ilha. Os que não sabiam nadar, pegaram cada um pedaço dos destroços ali do navio para chegar até o lugar lá, né? E quem assistiu no Titanic sabe que uma porta cabe mais jeito, né? Eu estaria nessa porta aí, porque eu só sei nadar no rasinho, como eu falo. E a cena final de tudo isso, o que é? 276 tripulantes flutuando nos pedacinhos do navio, chegando à ilha. Olha que ridículo, né, cara? Imagine os nativos lá, uga buga. Imagina os caras lá. De repente, um monte de pedaço de barco chegando com os caras deitados, tipo bodyboard, assim, sabe? Pegando jacaré pra chegar. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando essas coisas, gente. Me desculpe. Mas aí chega lá, sobreviveram. Glória a Deus. Mas aí continua sofrida a vida de Paulo, né? Lá em Atos 28, depois você lê Atos 27 e 28, com essa ótica, é muito boa. Aí, Paulo está lá, juntando lenha para fazer a fogueira, fazendo amizade com os nativos lá e tal. E aí uma cobra pica ele, e aí todo mundo ficou esperando ele cair morto, ele vai lá, dá uma sacudida ali, tá, sacode a poeira, deixa aí, tá de boa. E continuou, o pessoal ficou impressionado, o pessoal da ilha ali, tanto que acharam que ele era um Deus. E no fim, ele ainda curou várias pessoas doentes daquela ilha. E eles finalmente conseguiram seguir viagem. E ali Jesus foi glorificado. Qual que foi o final dessa tempestade? Terminou com o favor de Deus, recursos, influência, impacto e as pessoas reconhecendo quem era Deus. Pode ser que seja sofrido cada uma dessas tempestades, mas no final sempre vai ser milagres que vão glorificar a Deus. Amém? Fica de pé para parecer que está acabando. Olha a mulher já brigando. Ai, não dá para ficar sentada. Sentada na cadeira de balanço. Senta na eternidade, descansa na eternidade. Eu não sei em qual tempestade que você se encontra na sua vida hoje. Se você está numa tempestade em que você precisa se posicionar e repreender. Se é aquela tempestade que é o centro da vontade de Deus, mas que também é desesperador, mas ao mesmo tempo, Ele que encoraja você a andar sobre as águas. Ou talvez você esteja numa tempestade que você poderia ter evitado, simplesmente ouvindo a Deus. Mas mesmo assim, também é uma saída. O Leandro fala uma frase muito poderosa.
melhor ouvir Deus do que ter um bom plano. Isso reflete muito essa última tempestade. Eles tinham um plano desenhado do que eles iam fazer, mas é melhor ouvir Deus do que ter um bom plano. Não ouvir Deus fez eles irem para o meio dessa tempestade. Agora, em todas as tempestades, todas essas 3 que eu falei aqui, seja repreendendo o mal, seja sendo encorajado, ou seja tendo os olhos abertos, aonde talvez não esteja parecendo uma saída, Jesus é a resposta, o Evangelho é a resposta. Talvez no meio da tempestade você parece que está num barquinho de papel no meio das ondas lá, e que em qualquer momento tudo vai destruir. Mas tem uma voz, tem alguém que repreende o vento e o mar. Talvez você esteja num lugar escuro, que você não consegue ver nada que te dê direção nenhuma. Tem uma voz que aponta para onde você tem que ir. Talvez você esteja fadigado, cansado, exausto de tanto lutar, sobrecarregado, tirando conclusões nada a ver. Mas tem uma voz que dá o descanso, que traz o repouso. Tem uma bem-aventurança que é ter um lugar para repousar. Ou talvez você esteja avisando líderes, ou sendo avisado, e mesmo assim você se dá de cara com uma tempestade. Tem uma voz que manda ter coragem e não tem medo, assim como Jesus falou para Paulo. Porque eu creio que aquele anjo era Jesus. Coragem, não tenho medo. E essa voz é a voz de Jesus. Mas como a gente conhece essa voz, no meio de tantas, calando todas as outras, se relacionando com Deus. Não tem como reconhecer a voz de alguém que eu não conheço, que eu não me relaciono. Então eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e tivesse alguns segundos de silêncio, para que você consiga discernir e reconhecer a voz de todas as vozes. Jesus, muito obrigado, Pai, porque você é a nossa esperança, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas tempestades da vida, porque no final o Senhor vai ser glorificado, porque no final tem um milagre, no final tem uma provisão, Jesus. Obrigado por essa esperança, Jesus. Ainda que a gente não possa ver, nós cremos. Jesus, acalma nossas tempestades, Senhor. Se nós estamos andando aqui agora sobre o mar, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos alerte. É como a Tua palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas se nós cairmos, Jesus, e começarmos a afundar, obrigado pela Tua graça e misericórdia que estende a mão para nós, Pai. Jesus, não deixa com que a gente caia no orgulho de confiar mais em nós mesmos. Não deixe com que a gente caia, Senhor, numa falsa ideia, tire conclusões precipitadas, Pai. Remove, Jesus, todo fardo pesado, Pai, porque a Bíblia fala que o Seu fardo é leve. E o Senhor não dá fardo para que a gente não consiga carregar, Jesus. Senhor, que as tempestades que a gente enfrente, nós saibamos primeiro identificar quais são, para depois entender o que precisamos fazer, Jesus. Nós precisamos repreender.
se nós precisamos permanecer, Jesus, ou se nós precisamos abrir os nossos olhos para a sua direção, Pai. Não nos deixa, Pai, confiar mais em nós mesmos, Pai. Senhor, não nos deixa ter outros direcionamentos, ser guiados pelo sol, estrelas, o que for, Jesus, mas sermos guiados pela Tua voz, Pai. Espírito Santo, nos ajuda dia após dia a nos relacionarmos com o Pai, a reconhecermos a paternidade de Deus, para que a gente possa, enfim, viver a boa, agradável, a perfeita vontade dEle, Pai. Não nos deixe, Jesus, amar mais as coisas desse mundo do que aquele que criou todo mundo, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa brisa suave, Jesus, que talvez em meio a tantas tempestades que muitos podem estar enfrentando aqui, Jesus, possa encontrar essa suavidade, essa brisa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma os nossos corações, nos toma por inteiro, Jesus, porque não tem nada que a gente queira mais do que a Tua presença, Pai. Não queremos a glória para nós, não queremos a honra para nós, mas queremos entregar tudo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Jesus.